Olá, todos são muito bem-vindos ao nosso curso Panorama da Bíblia, onde hoje nós vamos estudar a carta de 1 João, e não é o Evangelho de João, né? Às vezes você fala assim, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, né? As pessoas às vezes vão para a carta, ou vamos abrir a Bíblia na carta de João, vão para o Evangelho, mas na realidade nós temos 4 livros na Bíblia com o nome João, né? O Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João. Então, hoje nós vamos estudar 1 João. Então, você é muito bem-vindo a essa aula. A proposta desse canal é um canal que a gente tem um conteúdo cristão, pregações, cursos. O panorama da Bíblia está gravado aí desde Gênesis, todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esperamos agora chegar até Apocalipse. Se você está gostando do conteúdo, deixe o seu curtir, se inscreva no canal, né? Quiser comentar alguma coisa aí. E também lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Lá eu mando sempre a divulgação da próxima aula, o que eu produzi, o que eu postei. E assim a gente vai estudando outras coisas aqui, além do panorama da Bíblia, outros cursos de teologia, como a gente pode aqui, de alguma forma, contribuir com o seu crescimento, com o seu aprendizado na palavra de Deus, tá bom? Então, nós vamos hoje 1 João, e nós começamos com uma curiosidade, né, que 1 João ela é uma carta que não tem um início assim de uma saudação. Geralmente as cartas de Paulo elas começam com uma saudação, né? E também dizendo qual o destinatário, para quem essa carta foi escrita. Das 21 cartas do Novo Testamento, somente 1 João e o livro de Hebreus não trazem essa saudação inicial. Eu vou repetir, olha que curiosidade. Das 21 cartas do Novo Testamento, apenas 1 João e Hebreus, tá, não trazem essa saudação, esse prefácio no começo. Então vamos lá. Quem que é o autor da carta? Há um consenso entre os teólogos e os comentaristas da Bíblia, que essa carta ela foi escrita pelo apóstolo João. Mesmo que o nome dele não apareça ali no começo, mas é muito próximo o vocabulário do Evangelho de João e de 1ª, 2ª e 3ª João. Né? Muito próximo toda a linguagem ali analisado, o grego, né? O vocabulário, as palavras. Então, possivelmente é o mesmo escritor. E olha o que ele diz ali. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, né? Então, quem escreveu esse livro diz que ele foi uma testemunha ocular, ou seja, ele viu Jesus, né? Como diz aqui, o que temos ouvido, o que temos visto. E João, né? O apóstolo João, ele fez parte daquele grupo mais próximo de Jesus, né? Pedro, Tiago e João. Então, possivelmente, João escreveu esse livro porque ele viu Jesus e ele tinha uma amizade mais íntima de Jesus. Ele é chamado, inclusive, lá no Evangelho de João, como discípulo amado. Eles estiveram com Jesus na ressurreição da filha de Jairo, somente esses 3, no Monte da Transfiguração e também no Jardim do Getsêmani, quando Jesus Cristo levou esses 3 para um ponto C, para ficar sozinho em oração com eles. Então, realmente, João foi um discípulo muito próximo de Jesus, foi uma testemunha ocular e foi, depois da morte e ressurreição de Jesus, um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Tá bom? Então, olha aqui, ó, cartas de João e o Evangelho de João. É impressionante a semelhança entre as cartas de João e o Evangelho de João. Por exemplo, ambos os livros você tem as palavras ou os temas amor, luz, verdade, testemunho. E também é muito comum
tanto nas cartas quanto no Evangelho, os contrastes: vida, morte, luz e trevas, verdade e mentira, amor e ódio. Então, por isso, possivelmente, né, é o mesmo escritor. Agora, veja bem, a carta de João e o Evangelho de João têm objetivos diferentes. O Evangelho de João, qual o objetivo? Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida eterna. Então, vida em seu nome. Então, o Evangelho de João foi escrito com o objetivo de anunciar a palavra de Deus, de evangelizar, de trazer conversão, de trazer salvação. E já a carta de João, olha agora, 1 João 5,13, olha o que diz: estas coisas vos escrevi, a fim de saberes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Ou seja, enquanto o Evangelho, o objetivo do Evangelho, né, é para que eles creiam em Jesus, o objetivo da carta é que eles saibam que eles têm a vida eterna, porque eles já creram no nome do Filho de Deus. Então, essa carta ela é escrita para aqueles que já receberam Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, tá? Essa é a diferença do Evangelho e das cartas. Qual o local e a data, né? Alguns estudiosos citam que as cartas de João foram escritas por volta do ano 60 depois de Cristo e possivelmente em Jerusalém, né? Foram escritas lá em Jerusalém, tá? Quais são os destinatários, né, dessa carta? Olha o que diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ele chama, né, essa carta, ele chama muito as pessoas de filhinhos. Então, ela é uma carta que é para aqueles filhinhos espirituais. Esses são os destinatários da carta, né? Aqueles que ainda estão engatinhando na fé, já aceitaram Jesus como seu Senhor e agora precisam crescer, sair do leite espiritual e comer coisas sólidas. Assim, a carta de João não é uma carta para uma igreja específica, é uma carta chamada circular, ou seja, ele dirige essa carta para os novos convertidos ao reino de Deus, né? Ao Evangelho de Cristo. Então, eles são chamados de filhinhos, tá? Os propósitos da carta, vamos ver aqui. Primeiro propósito da carta, né? Temos dois propósitos, tá? Expor os erros doutrinários dos falsos mestres. Então, o primeiro objetivo dessa carta é expor os erros doutrinários dos falsos mestres. Olha aqui o versículo, 1 João 2,26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, né? Então, olha lá, tinham pessoas na igreja ali, ou em volta da igreja, ou seja, né, no relacionamento daquelas pessoas, falsos mestres com heresias, procurando enganar. Olha o que diz o versículo 29, 1 João 2,29. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, né? Então, esses falsos mestres, né, saíram de dentro da igreja, eles se desviaram da fé. E aqui é interessante dizer que o problema dessa época que foi escrita essa carta era uma heresia chamada gnosticismo, tá? Vou repetir, gnosticismo. O que era o gnosticismo? O gnosticismo entendia que um corpo, ele é mau, um corpo ele é má. Então Jesus Cristo não poderia ter vindo nessa terra em um corpo, porque o corpo ele é mau. Então os gnósticos entendiam que Jesus não pode ter sido Deus humano. E interessante que 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combater o gnosticismo. 1ª e 2ª Timóteo, Tito, 1ª, 2ª e 3ª João e Judas. Vou repetir, 8 livros do Novo Testamento foram escritos para combater o gnosticismo, né? Que era essa heresia que dizia que Jesus não era o Messias, não era Deus, porque um Deus não poderia ter um corpo corrupto, porque o gnosticismo achava que o corpo era mau. E depois isso na história da igreja,
através dos concílios, né, o concílio de Nicéia e o concílio de Calcedônia, eles combateram essa heresia e entenderam sim que Jesus era plenamente divino e plenamente humano, combatendo então, né, o gnosticismo. Olha aí, ó, 1 João 4:2. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Olha o combate ao gnosticismo, né? E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo, né? Então, o gnosticismo era exatamente isso, né? Era a negação que Jesus veio em carne. E o segundo propósito, né? Eu já falei o primeiro propósito, expor os erros doutrinários, e o segundo, confirmar os verdadeiros crentes, né? Então, aqui, essa confirmação dos verdadeiros crentes, né? O apóstolo João vai falar sobre 3 áreas da nossa vida que a gente tem que analisar. Até eu convido você a fazer um checklist da sua vida nesse momento, para ver se você está dentre os salvos, né, os convertidos. Olha a primeira área que ele fala, a área doutrinária. Estas coisas eu escrevi a fim de saberes que tens a vida eterna, a vós outros, que credes em nome do Filho de Deus. Então a primeira coisa que o primeiro checklist para saber a validade da nossa fé é se a gente crê que Jesus realmente é o Messias, né? E eu espero que você tenha isso muito facilmente já no seu coração. Então essa área eu acho que é bem fácil, mas tem uma segunda área, a área moral. Olha o que diz. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, se você crer em Jesus, que é o primeiro ponto, você deve fazer o segundo ponto, que é praticar. Ou seja, viver em santidade. Já viu falar aquela história do crente Raimundo? Pé na igreja e pé no mundo. Ou seja, na igreja ele tem roupa de crente, cara de crente. Mas fora da igreja, esquece. Meus irmãos, não é conveniente, né, que seja assim. Ou seja, você precisa viver o mandamento. Então ele fala, se guardamos os mandamentos, né? Aquele que guarda a sua palavra. Então a gente precisa sim permanecer, viver em santidade. Não só ouvir a palavra, mas guardar a palavra e praticar a palavra. Então esse é o segundo checklist, a área moral, né? E o terceiro, a área social. 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Aqui é o terceiro checklist. Primeiro checklist, você crê em Jesus. Segundo, você pratica o que você crê, os mandamentos, você coloca em prática a vida com Deus no seu dia a dia. E terceiro, você ama o seu próximo. Interessante, os 10 mandamentos, eles são 4 de ordem vertical e são 6 de ordem horizontal. Amarás o seu próximo, né? Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ou seja, você precisa trabalhar essa questão não do amor somente a Deus, mas também o amor ao seu irmão. Aqui o texto é muito claro, aquele que ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Né? Porque como que você diz que ama a Deus que não vê e odeia o irmão que vê? Contraditório. Então, o apóstolo João nos convida a esse relacionamento social, respeitoso, amoroso. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Né? Eu me lembro muito aqui da carta de Tiago, inclusive está gravado aí no nosso canal. Tiago é muito prático, ele fala sobre isso no capítulo 2. Né? A fé sem obras, ela é morta. Ou seja, você não pode falar que ama a Deus
e odiar o seu irmão. Se alguém estiver passando necessidade, você dizer, não, Deus te abençoe, você não ajudar, fechar o coração. Então veja que a Bíblia ela tem a mesma linha, né? A mesma linha inteira, ela não se confunde. O amor a Deus, o amor ao próximo, tá? E para concluir, eu queria deixar aqui uma reflexão das principais ênfases da carta, é um resumão, tá? Do tudo que eu já falei aqui. Eu vou repetir talvez algumas coisas. Então, primeiro, ela é uma carta geral, como eu já disse, ela não é uma igreja específica, mas ela é uma carta escrita como se fosse um pai para os seus filhinhos, tá? Que mais? Vamos ver aqui. Ela é uma carta apologética, ou seja, ela está defendendo a igreja do gnosticismo, ela está defendendo a pessoa de Jesus, ou seja, Jesus sim, ele era Deus, mas ele também foi homem, ele se encarnou. Aí você pergunta, mas por que Jesus foi homem? Porque senão a cruz seria de mentira. João Batista falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, lá na cruz, Jesus falou assim, tetelestai, está pago. Na cruz, Jesus reconciliou o mundo com Deus. Então, a morte de Jesus não foi um teatro. Ele sentiu aquela dor. Ele fez o sacrifício. Ele fez a expiação dos nossos pecados. Por isso, ele era totalmente humano. Sentiu fome, sentiu sede, sentiu cansaço, tristeza. Jesus chorou. Então, sim, ele é humano. O gnosticismo estava totalmente errado. Terceiro, é uma carta de segurança espiritual. Como o Evangelho de João foi escrito para evangelizar, a carta de João foi escrita para firmar a fé. Ou seja, vocês estão seguros em Deus, vocês estão firmes, vocês têm a vida eterna. João garante isso aos seus leitores. Quarto, é uma carta de testes, né? Como eu falei, fizemos um checklist ali na área, né, moral, na área social, na área doutrinária, ou seja, que área doutrinária? Você crê e vive o que você crê, né? Você confessa Jesus Cristo como seu Senhor, é a área doutrinária. Segundo, a área moral, você crê e obedece também ou só crê e fica no mundo das ideias, uma fé intelectual e não pratica? Crente Raimundo, né? E o terceiro, a área social, amo a Deus, mas também eu amo o meu próximo. Então essa carta, ela vai nos colocar nesse cheque, né? O homem está na luz ou nas trevas? Na verdade ou na mentira? Ele ama ou aborrece? Ele é do mundo ou é do Pai? Ele é filho de Deus ou é filho do diabo? O que mais? Quinto, ela é uma carta de amor, né? Filhinhos, interessante, né? Como ele chama de filhinhos. Ele chama as pessoas a se amarem, ame o seu próximo. Parece que o amor contempla essa carta, né? A palavra amor. Interessante, né? Que João, ele era uma figura no Evangelho, uma figura chamada Filho do Trovão. Quando você lê ali Mateus, Marcos, Lucas, o próprio João, você vai ver que ele era uma pessoa assim que parece muito estourada, né? Aquele homem assim de estupim curto. E ele chega uma hora que ele fala assim, Senhor, vamos mandar fogo nos samaritanos. E depois no Evangelho, nas cartas, ele fala de amor, amor, amor. Ou seja, ele mudou, né? O Senhor mudou a vida dele. É bonito isso. Quando nós vamos amadurecendo na fé, nós vamos mudando alguns comportamentos. E assim diz a história, não está na Bíblia, mas quando o João estava bem velhinho, já com uma avançada idade, sem conseguir às vezes andar, carregado pelos seus discípulos, ele dizia apenas uma palavra, filhinhos, amai-vos uns aos outros, né? Se resume às finais palavras de João, filhinhos, amai-vos uns aos outros, tá? O que mais? Essa é uma carta que fala da divindade de Cristo, né? Ou seja, 1 João 1,7 fala, né, que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se ele nos purifica, porque ele é o próprio Deus, né? Ele é Deus, ele é divino. Também fala da humanidade de Cristo, como nós já falamos, combatendo o gnosticismo, né? Olha o 1 João 1, primeiro versículo da carta. O que temos ouvido, o que temos visto, o que nossos olhos contemplamos, que nossas mãos apalparam a respeito do verbo
da vida, né? Então ele é o verbo da vida, né? Ele viveu nessa terra. A carta, o Evangelho de João fala isso, né? No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, né? Oitavo, Jesus é o Salvador. Não temos dúvida, né? Porque ele veio nessa terra para quê? Para salvar a humanidade. 1 João 2:1. Eu não coloquei aqui na tela para ficar mais didático aí os pontos, mas olha o que diz, 1 João 2:1. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, né? Ele é o nosso, então, advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, ele é o Salvador, né? Ele é aquele que veio reconciliar o mundo com Deus. Nono, a carta fala do Espírito, cita lá em 1 João 3:24. Nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu, né? Esse mistério da Trindade aparece também na carta do Espírito Santo. Décimo, fala da separação do mundo. O cristão deve ser separado do mundo. Um texto muito conhecido, 1 João 5:19. O mundo inteiro jaz do maligno, né? Ou seja, tem que ter uma escolha. Ou você pertence a Deus, ou você pertence ao mundo. Ou você vive em santidade, ou você vive em pecado. E, por último aqui, 11º, esse livro nos convida a não só ouvir a palavra, mas também obedecer a palavra. Fé e obediência caminham juntas, tá? Então, eu acho que era isso que eu queria trazer aqui para vocês, um resumo aqui da carta de 1 João para facilitar a sua leitura, o seu estudo. Gratidão pela sua companhia. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu curtir aí no vídeo, seu comentário e siga lá no Instagram, @Pastor Daniel Dutra. Deus abençoe a todos.